Bom dia, irmãos da Igreja Batista Maranata, Igreja do Coração. Mais uma vez com os irmãos, dia 2 de junho do incrível ano de 2020. Bom dia, cada um que estão entrando aí, Deus abençoe vocês. Mais de 100 dias aqui essa quarentena ou barra lockdown, não sei nem o que chama mais, né? Eu queria primeiramente agradecer a William, né? Hoje é William que devia estar falando com vocês. O William está mais velho e com sotaque nordestino e mais alto. Não, o William trocou comigo porque na terça-feira tivemos umas reuniões sobre a propriedade, ministério, não deu para estar com todo mundo, né? Então, foi isso que aconteceu. Queria lembrar os irmãos, né, de fazer a inscrição. Temos umas 15 horas ainda hoje, vai fechar, né? Acho que no final do dia. Fecha as inscrições para o culto domingo à noite, né? Lembrando que cada pessoa precisa fazer a sua inscrição, né? No caso, se for eu, Marisol e Melissa, todos têm idade acima de 18, preenche o formulário, né? Cada um para ter um nome completo e ter o lugar ali para concordar, né? E aí você coloca, no nosso caso de 3, você colocaria o grupo de 3, né? Para a igreja saber que é um grupo de 3, mas precisa cada um, se você está vindo com a sua família de 2 adultos, então teria que ter 2 inscrições, 3 adultos, 3 inscrições, etc. Vamos orar? Deus, queremos nesse dia entregar esse dia nas tuas mãos, porque as tuas mãos são poderosas, são grandes e nos guia e nos dá, Deus, tranquilidade. Deus, eu peço pelas pessoas que estão nessa pandemia, tiveram momentos difíceis de medo, Deus. Eu peço que o Senhor dê coragem a essas pessoas. E para as pessoas, Deus, que talvez não tiveram nada que afetasse, exceto esse distanciamento e não estão nesse outro grupo, Deus, eu peço que você dê sabedoria a eles, para saber como agir e não agir da forma que venha a prejudicar. Deus, a gente quer em tudo, em todo o tempo, testemunhar do teu amor e da tua graça, que possamos achar esse equilíbrio entre o medo e a insensatez, para que a gente possa brilhar a esperança de Cristo, que afeta a nossa vida aqui toda a eternidade. Então, nos dê essa graça, e nós pedimos isso no nome poderoso e singular de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, abra suas Bíblias em 1 João. Nós temos estudado esses dias esse texto maravilhoso de 1 João. A gente estava olhando o capítulo 1 na última vez que a gente conversou, só recapitulando, né? A gente estava vendo em capítulo 1 que João, ele mostra, ele dá uns testes para saber se a gente é um crente verdadeiro. Um crente verdadeiro, ele concorda que Deus, quando ele fala sobre Cristo, ele fala que Cristo era 100% Deus e 100% homem. Agora, você para e pensa nisso? Isso é incrível, né? É incrível, é surpreendente, é algo que só poderia vir da mente de Deus, porque eu mesmo não teria essa capacidade e o homem também não. Então, João escreve sobre isso, ele fala sobre os hereges que estavam negando a humanidade de Cristo. Eles negavam que eram pecadores. João deixa claro que se uma pessoa declara que é um crente e continua voluntariamente, habitualmente pecando, não é um crente verdadeiro e seguidor de Cristo. A confusão estava instalando aí na igreja. E João estava buscando rebater isso. E a confusão era, eu posso viver no pecado, nesse corpo, mas ao mesmo tempo o meu espírito está puro. Então, dualismo, o corpo é ruim, o espírito é bom,
uma coisa não afeta o outro. É isso que eles estavam ensinando dentro da própria igreja. E dessa forma, a gente chega a algumas conclusões erradas, né? É tolice dizer que Cristo teve um corpo humano porque o corpo é ruim. Deus fala, não, Cristo veio no corpo. E essa heresia dizia, não, Cristo não veio num corpo, é tolice. Outra coisa é que se a pessoa crê nisso, é tolice confessar pecado, pois o Espírito é bom e não pode pecar. E aí a próxima coisa é uma conclusão lógica do erro. É tolice dizer que Cristo morreu pelos pecados porque o Espírito é bom. Mas só que João ele vai rebater isso. E como é que ele fala? Como é que ele vai rebater? O segundo teste do crente verdadeiro é que a gente concorda com Deus sobre o pecado. E como é que a gente concorda? Capítulo 1, versículo 9, é um texto que todos nós conhecemos. Se confessarmos os nossos pecados. O primeiro passo de um crente verdadeiro é concordar com Deus que eu sou um pecador. É concordar com Deus que eu sou um pecador e pelo qual Cristo desempenhou um papel vital por mim, dando sua vida. Eu concordo. Segunda coisa que a gente vê nesse texto, se confessarmos, a palavra confessar, né? Eu concordo, agora confesso. Eu confesso. É um ato de se responsabilizar. Só porque você concordou é o primeiro passo, mas agora, uma vez que eu entendo que eu fiz algo de errado contra a minha esposa, agora eu tenho que confessar aquilo ali. Né? Chegou aqui, concordei, agora eu vou confessar com a boca, vou falar, né? Meu pecado, eu confesso meu pecado contínuo. Essa é a minha responsabilidade como crente. Você vê como a heresia, ela tirava toda a responsabilidade. Não tem que confessar. E hoje em dia, as pessoas não querem confessar. As pessoas querem justificar. As coisas não são tão diferentes hoje. Aliás, são muito semelhantes. Além de concordar e confessar, a terceira coisa que 1 João capítulo 1, versículo 9 fala, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu compreendo que perdão e purificação são promessas contínuas de Deus. Para o futuro, Deus ele prometeu. Então eu compreendo isso. Se eu concordo, confesso, compreendo, olha João capítulo 1, versículo 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A pessoa que é completa é uma pessoa que concorda que é um pecador, confessa que é um pecador e compreende a verdade de Deus. Nada melhor do que a gente sentir essa alegria completa, né? E é só através de Cristo. Então a gente vê esses testes, a gente também vê nesse versículo duas coisas sobre Deus, que ele é fiel e justo. Se Deus prometeu que ele vai te perdoar, irmão, ele vai te perdoar. Ele não volta atrás. Ele não, perdoei, mas fez de novo. Não, Deus é fiel. E o que ele promete, ele vai cumprir. Mas ele é justo, ao mesmo tempo. E essa justiça requer um pagamento. E Deus ofereceu seu filho, morreu no meu lugar e no seu lugar, satisfazendo a justa ira de Deus sobre o meu pecado, o pecado de Steve. Então Deus é duas coisas, ele é fiel nas suas promessas, mas ele não é injusto. E se ele não tivesse dado uma oferta pelo pecado, meu pecado, ele não seria justo. Mas Deus é justo. Mandou seu filho morrer na cruz, no meu lugar. Então a gente vê duas coisas sobre Deus, a gente vê duas coisas que acontecem nas nossas vidas. Uma é ele perdoa, e isso significa que ele retira a culpa. Steve pecou e ele vai lá e ele retira a culpa. Quando eu falo isso, as pessoas automaticamente veem, é um sentimento, né? Steve agora não sente mais culpa. Não, esse é um benefício, mas não é isso que o texto está falando. O que Deus está falando
exatamente como aconteceu no casamento de Amanda e Gustavo, o estado mudou. Eles eram solteiros. Depois do seu casamento, da assinatura do documento, diante de Deus, diante do povo brasileiro, eles agora têm o seu estado civil que mudou. Essa culpa que Deus tira é uma culpa, é um estado que muda. Deus me vê inocente em Cristo. Muito mais do que um sentimento. É uma verdade diante de Deus. Ele vê todos que concordam, confessam, compreendam. Ele dá essa alegria completa que é o quê? Justamente o nosso estado diante de Deus muda de culpado para inocente. Maravilhoso, maravilhoso. É a nossa esperança. E nessa hora, o que vai acontecer? Nosso pecado, a gente começa a confessar. E, eventualmente, ela vai decrescendo. E as boas obras, à medida que Cristo vai nos lapidando e vai nos transformando, nossa santidade é crescente. E o purificar aqui, perdoar é uma coisa, purificar é impulsionar para uma vida santa. Cada vez que você confessa genuinamente, Deus, Ele vai lá, tira a culpa, já tirou do passado, presente e futuro, mas Ele volta essa culpa da comunhão daquele momento, Ele restaura, Ele impulsiona a gente para viver a vida que Cristo tem para a gente. Então, 1 João, acho muito legal a gente ver dois papéis de Deus. Ele é fiel e justo, duas curas, perdoar e purificar. Agora eu gostaria de ler hoje o nosso texto e a gente vai falar hoje e na próxima semana. Hoje a gente quer falar um pouco sobre essa palavra grande em versículo 2, né? Mas 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 fala o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é, Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Agora, uma coisa que a gente tem que entender sobre Deus, que o mundo não quer entender, o mundo só quer ver um Deus de amor. Mas Deus também é um Deus irado contra o pecado. E aí que entra a propiciação. A propiciação significa remover a ira de Deus através de uma oferta, através de uma vida, através de um sacrifício, Cristo. O mundo ele não quer ver um Deus de ira. Mas é que o mundo é muito hipócrita. Não quer ver um Deus que tem todo o poder, esteja irado porque o homem pecou. O homem usa sua vida e seu corpo para uma intenção que Deus, o Criador, nunca intencionou. E o mundo quer que Deus esteja feliz com isso, né? Mas Deus, Ele sabe o que é bom para a gente. E Ele sabe que o plano que Ele orquestrou perfeitamente está sendo destruído através do pecado. Ele não sorri, porque Ele sabe o que Ele fez é melhor. Então, o mundo vive uma certa duplicidade aqui, né? Por exemplo, quantas vezes eu já não falei, vocês estão usando as minhas palavras da forma errada. Né? Eu não falei isso, vocês estão torcendo as minhas palavras. E quantas vezes o mundo torce as palavras de Deus? Né? Ou quantas vezes eu tenho visto pessoas pegar um instrumento, eu mesmo, e usar esse instrumento da forma errada. Muitas vezes. E Deus do céu, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, constantemente está vendo o ser humano usar o que ele criou para uma intenção totalmente errada.
A gente não pensa nisso. Nem a gente que é humano, você tomou o tempo de criar um instrumento e o cara pega esse instrumento e começa a usar e quebrar aquilo ali, você não vai ficar feliz. Então Deus ele tem essa ira e justificado. A nossa ira não é, mas o de Deus é. Você pega um músico, escuta, é um músico e compositor. Aí daqui a pouco você vê a sua música, as pessoas sem sua permissão mudaram a letra. Mudaram alguma coisa no arranjo. E o músico, compositor, ele se sente prejudicado, né? Então, aqui a gente vê que Deus ele tem a propiciação. Cristo apaziguou, cobriu a gente e apaziguou a ira de Deus contra o homem, pela sua desobediência, a minha desobediência e o meu pecado. O homem, ele prefere as coisas passageiras, quer buscar se satisfazer com as coisas terrenas e não as coisas espirituais eternas, né? E Deus, ele sabe que isso não é bom. O diabo, ele prefere fingir que ele vai ser algo que não é Deus. E a gente precisa de um socorro, a gente precisa libertação. A gente precisa de um Deus forte, porque no homem não existe esperança. Nenhuma. E o significado da propiciação aqui é a certeza que a ira de Deus foi satisfeita uma vez por todas, pela oferta de um presente, o corpo e a vida de Cristo. A ira de Deus foi apaziguado. Ele fala apaziguado, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aqui a gente pode, né, ter diferenças de opinião, mas eu só diria que o sacrifício de Cristo ela é eficiente, né, para todos o pecado do mundo, né, mas não é eficaz para todos. Por que eficiente? Porque existe poder do Deus infinito de perdoar todo mundo, né, na morte de Cristo, mas a eficácia, isso requer fé em Cristo. E isso a gente vê através daquele que crê, que confessa e que cresce. Então, muitas pessoas simplesmente não creram, não confessaram. E não cresceram porque não creram e não confessaram. Então, aqueles que estão em Cristo, os que receberam a Cristo, foram perdoados. Mas como sabemos disso? A nossa atitude para com o pecado. A gente volta ao que a gente já falou no primeiro capítulo. Como é que a gente sabe que a gente realmente é crente? A nossa atitude com o pecado. Você concorda com Deus que você é pecador? Você tem confessado o seu pecado? Você um dia chegou aos pés de Cristo, guiado pelo Espírito Santo, reconheceu que era pecador e o Espírito Santo entrou na sua vida e desde então você continua concordando com Deus que você é pecador, confessando o seu pecado, compreendendo que Ele vai te perdoar e purificar? Se isso é uma realidade na sua vida, então exerça isso, porque isso nos dá uma alegria completa. E se isso não é a sua realidade, hoje, para de fazer desculpas. E aqui quem te fala não é melhor do que você. Eu não estou dizendo isso. O crente que entende o que Cristo fez sempre sabe que a gente não é melhor do que ninguém. Porque foi Cristo que fez a obra, foi o plano de Deus, foi o Espírito Santo que nos atraiu. Não tem nada da gente. E vocês, a gente não é melhor, a gente é grato. E a gente ora que esse mundo possa conhecer a Cristo, a nossa esperança. Então, irmãos, que hoje você possa concordar, confessar, compreender e ter uma alegria completa
A próxima semana eu quero olhar esse versículo 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, e vamos ver 2 resultados em nossas vidas. E a gente vai ver que João ele está pintando uma ideia aqui de uma corte, de um lugar onde está se tendo um julgamento, né? E vai ser uma bênção, a palavra de Deus, esse tempo. Quero agradecer a todos que têm ajudado nesse trabalho e nesses devocionais. Quero agradecer a Deus pela nossa liderança e por vocês, irmãos. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é tão forte que ela sabe dividir entre espírito e alma, sabe discernir, Deus, as nossas motivações do coração e pensamento. É isso que nós precisamos. Então, Deus, lave as nossas vidas através da tua palavra nesse dia, nos dê, Deus, a sua direção. Deus, mais uma vez, se tem alguém que não te conhece, que eles possam conhecer a Cristo, o único, o maravilhoso, o nome acima de todos os nomes. Aquele que veio de Deus, viveu e morreu e ressuscitou por nós. Somos gratos, Senhor. E nesse dia, oramos por aqueles que estão sofrendo, oramos que possamos ter coragem e crer. E Deus, aqueles que não têm sido tão afetados, Deus, dê sabedoria a cada um. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Um grande dia para vocês e nos vemos de novo na terça-feira.